Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a nossa pré-aula de número 4 da revista da EBD CPAD, lição desse próximo domingo, dia 22 de janeiro de 2017. A mensagem epigrafada desta lição traz a seguinte inserção: alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. Meus amados irmãos e amigos amantes da mensagem de Deus, eu vou abrir aqui um parênteses para falar a respeito de algo que ocorreu no decorrer desta semana, onde eu tive recebendo algumas mensagens através de redes sociais e de grupo de WhatsApp, vinda de pessoas que se dizem não vinculada a nenhum tipo de igreja chamadas evangélicas e que também ouvem através da rede YouTube os nossos comentários da lição e gostariam de tirar algumas dúvidas. Isso fazem perguntas em box e buscam tirar, dirimir dúvidas através de perguntas e alegam que não tem a revista e que mesmo assim tem se agradado dos nossos comentários e buscam saber como que adquire essas revistas. Eu quero dizer para todas as pessoas que nos escutam que a nossa revista da lição, das lições às quais eu aqui faço a comenta, na pré-aula, elas são editadas pela CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E elas são facilmente encontradas e comercializadas nas melhores livrarias do ramo, livrarias que trabalham com artigos evangélicos. Lá você poderá encontrar as revistas da Escola Dominical da CPAD. Também nas nossas igrejas, nas igrejas Assembleia de Deus, nos templos das igrejas Assembleia de Deus, facilmente você encontrará as revistas da Escola Bíblica Dominical. Também que, na verdade, não é apenas a revista da Escola Bíblica Dominical ou as revistas da Escola Bíblica Dominical, porque a revista ela vem por faixa etária, vem a revista das crianças, dos jovens, adolescentes e adultos. As revistas às quais eu faço os comentários normalmente são as revistas dos adultos, prioritariamente a revista dos adultos. Mas qualquer pessoa interessada pode se dirigir a uma das nossas igrejas, a um dos nossos templos, Igreja Assembleia de Deus, e lá você irá encontrar então essas revistas e outras publicações também da Casa Publicadora. Você vai estar adquirindo um artigo de muita importância para a sua elevação espiritual. Com certeza você será ali muito bem atendido e será uma satisfação em tê-los em nossas igrejas. Vamos então ao texto áureo da lição que vai originar essa pré-aula, a lição de número 4, que vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Está no livro de Filipenses, no capítulo de número 4 e versículo de número 4. A verdade prática, eu aqui costumo dizer que a verdade prática que vem, que é parte integrante da lição, ela é nada mais, nada menos do que a aplicação direta do texto bíblico para o nosso cotidiano. E aqui a verdade prática colocada pelo autor, pelo analista da revista, o pastor Osiel Gomes,
ela vai dizer assim: se verdade prática, a alegria, fruto do espírito, não depende das circunstâncias. Essa é o entendimento, a aplicação pessoal do texto bíblico que nós vamos estar enfocando aqui nessa pré-aula, segundo a visão do pastor Osiel Gomes. A leitura que nós vamos fazer em classe, a leitura bíblica em classe, normalmente nós fazemos isso no início das nossas aulas, ela está no livro de João, no capítulo de número 16, versículos 20 a 24. Vamos ver então aqui na revista, aqui está. Na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, e em meu nome, ele vos-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Aleluia! Muito boa a referência bíblica, o texto, e muito explicativo para contextualizar essa lição. O que objeta o autor com essa lição é exatamente explicar como o fruto do espírito e a inveja como obra da carne. A alegria como fruto do espírito e a inveja como obra da carne. Nós vamos começar a destrinchar esse assunto já fazendo aqui a parte introdutória da lição, que na visão do analista, só que antes de adentrarmos diretamente na lição, já introduzindo a ótica do analista, eu quero apresentar o elenco de leituras para cada dia, que é uma sugerência do autor, para que a vossa compreensão, já no dia da aula em classe, você possa ter um entendimento maior do que vai estar sendo abordado na aula em classe. Então, na sugerência dele, no dia de segunda-feira, uma meditação em Provérbios 14, versículo 30. Na terça-feira, em Gênesis, no capítulo 30, versículo 1. Na quarta-feira, Provérbios 3 e capítulo 3, versículo 31. Na quinta-feira, ele sugere aqui o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 13. Sexta, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntio, no capítulo 3, versículo 3. E no sábado, ele sugere
a leitura do livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14, no livro de Tiago, capítulo de número 3. Se você proceder essa meditação, com certeza no transcurso da aula, na classe, você vai ter uma melhor compreensão. O comentário introdutivo do analista da lição mostra muito claramente, e na sua síntese, que todo aquele que crê em Deus, aquele que é crente na pessoa de Jesus Cristo e que vive de acordo com a vontade de Deus, que pratica, que exercita aquilo que é a vontade do Pai, apesar de qualquer condição adversa que lhe sobrevenha, de qualquer dificuldade, de qualquer provação, de qualquer tribulação, essa pessoa, ela é sempre uma pessoa alegre, porque ela é detentora da alegria que lhe é dada através da presença do Espírito Santo na sua vida. É mais ou menos isso que, na parte introdutória, coloca o nosso honorário pastor Osiel Gomes. Já no primeiro tópico, o autor vai discorrer sobre a condição de alegria e a felicidade interior. Para que nós possamos entender isso melhor, vamos então entender o significado de alegria. E segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, eu optei aqui por consultar o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, e vamos ver então aqui o que diz. Diz que alegria, qualidade ou estado de quem tem prazer de viver, de pessoa detentora de jovialidade e também de um estado de contentamento e satisfação. Bom, então nós podemos entender que quem tem alegria, que é um sentimento, é algo que brota do interior de uma pessoa, então nós podemos entender que quem tem esse sentimento, com tranquilidade, exterioriza e demonstra que essa pessoa, independentemente de fatos exteriores, ela está sempre apresentando um quadro de jovialidade e manifesta o prazer de viver. A sua satisfação é completa e constante, e ainda que não se tenha ingredientes materiais que sejam de ordem física, de ordem econômica e financeira, ou ainda de ordem social. Eu estive pensando de que forma que eu poderia exemplificar essas coisas com maior clareza. E para clarificar essa situação, eu vou aqui tomar, por exemplo, uma pessoa que ela é deficiente visual. Uma pessoa que está classificada como deficiente visual, uma pessoa cega. E eu vou tomar como exemplo um cego que nasceu cego, que nunca
que jamais viu a luz do dia, que nunca viu sequer uma nota de US$ 100, as chamadas verdinhas norte-americanas, que nunca viram um automóvel de marca Rolls Royce, que é fabricado sob encomenda, e pouquíssimas pessoas naturais têm condição para adquiri-los. Ou sequer puderam contemplar a beleza física de Angelina Jolie ou Brad Pitt. Eu estou dando assim esses exemplos que podem ser considerados até esdrúxulos, todavia, para que você possa entender que uma pessoa que está nessa condição, que é cega de nascença, que nunca viu a luz do dia e que nunca viu coisas assim tão bacanas de se ver, elas podem ser pessoas alegres. E eu conheço algumas, tive o prazer de conviver com algumas pessoas que se encontravam nesta condição de deficientes visuais, cegos de nascença, e que eram pessoas alegres. Eu, durante um período, quando ainda muito jovem, eu fiz alguns trabalhos na área de arquitetura para o Instituto dos Cegos, lá em Salvador, na Bahia, e conheci, durante o período em que eu executei os trabalhos lá, conheci pessoas que eram cegas de nascença, homem e mulher, e fiquei amigo delas. E pude observar que aquelas pessoas eram muito alegres. No entanto, nunca tinham visto a luz do dia. Eram pessoas altamente inteligentes, dinâmicas, dispostas, divertidas, criativas, produtivas. E viviam muito bem, eram pessoas tão bem resolvidas que não se dava para entender, porque muita gente que vê e são pessoas mal resolvidas. Tá dando para você entender? Viviam permanentemente em estado de alegria, contagiavam as pessoas, dava gosto, sentir prazer de estar convivendo com elas, dado ao nível de bom humor que aquelas pessoas passavam. Agora veja bem, esse tipo de alegria é a alegria do que crê em Deus e que tem fé, do que está seguindo exatamente a vontade de Deus. Porque, ainda que com muita dificuldade, ainda que sob tribulações, sob provações, na área talvez familiar, na área social, na área econômica, na área financeira, na área física, quem sabe com enfermidade, e consegue se manter alegre. Porque a dificuldade que se vê aqui é incomparável à satisfação, o contentamento, o gozo, a alegria que se vê ali. Nada se compara à glória a qual nós esperamos ali. Essa é a alegria que contagia a vida dos crentes. A alegria que é fruto do Espírito que habita em nós. Vamos adentrando então já para
o segundo tópico da revista. Mas antes disso, eu quero fazer menção, mais uma vez, da leitura que será proferida em classe no livro de João, capítulo 16, versículo 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui um trecho da parte final do tópico 1, do primeiro tópico da nossa revista, escrito pelo pastor Osiel Gomes, que diz assim: diante dos embates e conflitos da vida, o crente em Jesus Cristo não perde a paz nem a alegria, pois o seu regozijo vem da comunhão com o Pai. Essa comunhão é estabelecida mediante a oração, a leitura da palavra e o jejum. O crente vive por fé e não por circunstância. O profeta Abacuque declarou que ainda que não houvesse provisão, ele se alegraria no Senhor e se exaltaria. Pertencer ao Senhor é receber do Senhor a sua alegria. E é um grande privilégio que nos leva a exaltar e ao adorá-lo em todo o tempo. Essa alegria é tremenda, meu amado irmão, minha amada irmã. Adentrando aqui já para o segundo tópico, e nós vamos verificar que, segundo o nosso comentarista, a inveja, ela traduz o desgosto de uma pessoa pela felicidade alheia. E o comentarista aqui nesse tópico define a inveja, e ele se utiliza do dicionário bíblico em inglês, o americano Wycliffe, traduzido em português, aí já a tradução do que é o significado proposto pelo esse dicionário, só que traduzido em português, diz que é a dor intensa interior diante do sucesso do próximo. E o livro de Provérbios traz no seu capítulo de número 14, versículo 30, uma definição de inveja como sendo a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Eu quero aqui dizer que eu já fui tomado, eu pessoalmente, um depoimento pessoal, eu já fui tomado em determinado momento da minha vida por um sentimento de inveja, do qual eu, durante muito tempo, me envergonhei. Eu estava diante de uma situação onde eu estava vivendo uma perda muito grande, uma perda irreparável. E eu via o meu próximo, que tinha mais ou menos a mesma situação que eu, uma situação idêntica à minha, antes de eu experimentar aquela perda que me consumiu. Essa pessoa não tinha passado por essa minha situação. E acredite, meu irmão, minha irmã, eu invejei, eu tive inveja, eu senti inveja daquela pessoa. Eu fui tomado por esse sentimento carnal, diabólico da inveja.
Mas Deus, por sua infinita misericórdia, me libertou desse sentimento horrendo, restaurou a minha sorte e, graças a Deus, nunca mais fui acometido deste mal, do mal da carne. O que define no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, é a mais perfeita definição, pois eu posso falar disso de cátedra, pois foi exatamente desta forma que eu me senti diante da inveja. A inveja é a podridão dos ossos. Eu sentia uma dor por dentro que me corroía. Mas Deus usou de misericórdia para comigo. Meus amados, foi justo por causa da inveja que aconteceu o primeiro crime de morte registrado nos anais bíblicos, onde Caim matou o seu irmão Abel. O primeiro homicídio ocorre por causa desse sentimento horrendo de inveja. Eu vou ler aqui também no capítulo 1 ainda, né? Um outro comento da parte do analista, diz assim: a inveja jamais trará bons resultados, pois ela é nociva e destruidora. Esse sentimento leva as pessoas a cometerem toda a sorte de maldade. Tomemos como, por exemplo, os irmãos de José. Foi por inveja que eles o venderam como escravo aos mercadores. Essas mazelas das obras da carne, eu creio que a inveja é delas a mais terrível, como vimos na leitura e nas citações bíblicas, um crime de morte. E agora nós estamos aqui vendo que os irmãos, eles, por conta desse sentimento de inveja, os irmãos de José quase que o mataram também, só para que a gente possa estar vigiando para que não venhamos cair nessa maldição dessa obra carnal. Já no tópico 3, veremos que a alegria do Espírito, ela é para ser vivida e desfrutada, porque são os oferecimentos do nosso Senhor Jesus para nós, crente. O Senhor Jesus, ele nos assegurou que após a sua ascensão, ele não nos deixaria só. Ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então nós devemos ser cheios do Espírito. Nós devemos cada dia, cada vez mais, nos preenchermos com os frutos do Espírito. Porque o que denota a presença do Espírito Santo na nossa vida são os frutos.
e há um elenco seleto daquilo que se compreende como fruto do Espírito: mansidão, temperança, benignidade, amor, e por aí vai. Então nós temos que nos encher desses frutos. Se o Espírito Santo preenche a minha vida, se ele controla todo o meu ser, eu vou exteriorizar isso. Eu vou mostrar ao mundo que nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. E embora na maioria das vezes, e quase sempre, nós estejamos vivendo em tribulações, nós estejamos vivendo com dificuldade, vai ser sempre assim, nós vamos ter sempre tribulações, perseguições, dificuldades, mas nada disso pode interromper a nossa alegria. Glorificando a Deus, sangrando, chorando, nós seremos sempre vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lição ela aponta para várias situações que Deus requer que façamos com alegria. A alegria no servir, a alegria no servir a Deus é uma dessas situações que aponta a lição como sendo o que requer o Senhor de nós. Também a contribuição, porque devemos contribuir com alegria e no viver, porque somos obrigados, temos obrigação de viver com alegria, porque nós vivemos para Cristo. E não há nenhum tipo de situação adversa que nos tire essa alegria. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a dificuldade que nós temos aqui não se compara com a glória que nos espera ali. Amém? Então, meus queridos, é uma lição bastante interessante, que se nós tivéssemos muito mais tempo, discorreríamos aqui horas e horas. Que o fruto do Espírito seja derramado no meu e no seu coração. Aleluia! E ainda que você possa estar enfrentando luta e tribulação, que não venha permitir que Deus te cubra com sangue derramado na cruz do Calvário, e que não venha permitir que esse sentimento de inveja tenha lugar na tua vida. E que possamos amar a Deus e ao próximo alegremente, e assim teremos sucesso no Senhor. Ficamos então por aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos à disposição, continuamos à disposição aqui com a nossa pequena ajuda e com o nosso parco conhecimento teológico, mas buscamos em Deus e espero poder ter contribuído para que você possa fazer uma boa aula.
Que Deus abençoe, até a próxima lição. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã.